Características agropastoris do Brasil. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar sobre isso com vocês. Preste atenção, fiquem aí, fiquem até o final. Não desliguem, não saiam. Tá? Sobre as características agropastoris do Brasil, eu quero citar pequena propriedade, média propriedade, grande propriedade, entre outras coisas. Tá? Começando por estes que eu citei, pequena propriedade, galera, é o seguinte, são aqueles produtores que mais lembram uma agricultura familiar, tá? E como é que funciona esse tipo de agricultura familiar ou as pequenas propriedades rurais. Elas plantam, a plantação que tem nessa pequena propriedade é para suprir a demanda interna, ou seja, esse produtor rural, ele planta para comer do próprio alimento, tá? E se tratando de pequena propriedade, nem sempre os itens que tem nessa pequena propriedade são vendidos, tá? Ou seja, na maioria das vezes, da agricultura familiar, os produtos são consumidos ali mesmo, dentro da própria propriedade. Falando em pequena propriedade ainda, o que acontece? Se houver algum excedente, por exemplo, a pessoa planta batata ou planta laranja, não interessa, não importa. Se houver um excedente, se houver uma sobra disso, aí sim, na própria região na qual esta propriedade está inserida, negociada essa sobra, esse excedente. Então, tá? A partir daí é que há uma troca comercial ou mesmo uma compra e venda de produtos, tá bom? Se tratando de pequena propriedade ou agricultura familiar, na grande maioria das vezes, aqui no Brasil se trata dessa forma, beleza? A média propriedade já se expande um pouco mais, né? Na verdade, ela já é bem maior. Da seguinte forma, a média propriedade, ela investe em maquinários, ela investe em sementes, em adubos. Então, a plantação de uma média propriedade já é mais extensa. Uma média propriedade pode ser de uma plantação de uva, de laranja, de soja, de milho, como café também, pode se tornar até um cafezal. E a média propriedade, esta sim, faz negociações, ela faz os seus investimentos já com interesse no retorno financeiro. Como assim? O médio proprietário, tá? Na questão agropecuária no Brasil, ele já visa a demanda consumidora, o mercado consumidor, tá? E isso é muito interessante, porque a comida que nós temos na mesa da nossa casa, os produtos que tem no supermercado, a maioria desses produtos vem da média propriedade. Maioria desses produtos. Então, o arroz, feijão, macarrão, até a questão da pecuária também vem de uma transição da média com a grande propriedade. A média propriedade, ela faz negociações interestaduais, né? Como assim? Um sítio, uma pequena fazenda, uma média fazenda, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, planta banana e vende para os estados de São Paulo, Minas Gerais, tá? Por exemplo. Então, a média propriedade, ela já trabalha visando o retorno financeiro, tá? Ela precisa trabalhar visando o retorno financeiro. A agricultura familiar ou a média propriedade já não é dessa forma. Ela não tem interesse e ela também não tem investimento para ficar de olho, né, para querer um retorno financeiro. A média propriedade não, a média propriedade já investe mais,
tem esse retorno financeiro, tá? E faz essas negociações interestaduais. Agora, a grande propriedade, tá? Na maioria das vezes aqui no Brasil, e principalmente localizado no centro-oeste do Brasil, voltada quase que inteiramente para a criação de animais, tá? Que tipo de animais? O gado, a carne bovina, a carne de boi. Por quê? É muito rentável para eles, é muito lucrativo, né, para eles comercializar a carne de boi. E as grandes propriedades já têm um poder econômico muito maior e conseguem fazer negociações com outros países. Ou seja, os proprietários das grandes propriedades, eles plantam ou eles criam animais já com interesse na venda, na comercialização de pessoas lá fora, fora do país, fora do Brasil. Então, o que acontece? A indústria, tá, da carne bovina, ela é muito beneficiada industrialmente pelo governo. Por quê? Quando ela faz essas negociações com outros países, tá, vendendo carne para outros países, o governo entende que entra dinheiro de outros países aqui no nosso país. Então, essa entrada de capital, essa entrada de dinheiro é benéfica para o país, né? É geração de emprego, de renda aqui dentro do país. Por isso, essas grandes fazendas, essas grandes propriedades de terra são beneficiadas industrialmente, tá? Como assim? Vou citar aqui um exemplo de uma lei que existe, uma lei federal, que diz que se a terra não for produtiva, ela pode ser até tomada, né? Você pode perder as suas terras se elas forem consideradas improdutivas. Mas para você criar gado, você não pode ocupar toda a extensão da sua fazenda, da sua terra. O gado ele necessita de um espaço para pastar, né? Para o boi, para a vaca, criar musculatura, criar resistência muscular, criar condicionamento físico, etc. Essas terras, então, pela lei, deveria ser considerada improdutiva. Só que ela não é considerada improdutiva, né? Por quê? Há aí um benefício industrial, tá? Assim chamado. Porque essa grande propriedade de terra, como eu já falei, faz negociações comerciais com outros países. Um exemplo que eu vou falar sobre isso, e aqui nós já estamos falando de agricultura e pecuária, tá? Ao mesmo tempo, o que acontece? Nessa questão da pecuária, que resumidamente é a criação de animais para fins comerciais, tá? Para negociações comerciais, vender, né, a carne, e envolve as aves, são os frangos, galinhas e ovo de galinha, tá? Envolve a suinocultura, que é a criação de porcos, né, para venda da carne de porco, e o terceiro item é a criação de gado, né, boi e vaca, tanto para a produção de leite e ser vendido leite, e daí se produzir margarina, manteiga, queijo, etc. E a venda da carne animal. O que acontece? Esses grandes produtores vendem carne de boi para os Estados Unidos, para a China, para a França, para o mundo todo. Duas coisas que eu quero citar para vocês de exemplos da venda de carne, da nossa venda externa de carne, tá? Do nosso mercado externo, da nossa exportação de venda de carne. Primeira coisa, os Estados Unidos, no governo do presidente Michel Temer, o que aconteceu? Eles determinaram que a carne de porco, a carne do frango, a carne de boi, não estava nas suas condições de higiene necessárias para entrar no país para ser comercializado. Aí foi cobrado uma taxa, se eu não me engano, de $1.000 a cada uma tonelada de carne que entrasse no país, que fosse vendida no país.
Ou seja, esse valor você já vai, no caso, abater do seu valor de venda, do seu preço de venda, né? Então, se eu venderia uma tonelada de carne por $10.000, um exemplo, eu teria que aceitar $9.000. Enfim, cobrando esse imposto adicional, os americanos aceitaram a carne brasileira. Ora, a preocupação era a saúde, porque acusou a carne de não estar higienicamente boa, né? A carne estava podre, estava estragada, coisa e tal. Não estava armazenada da forma correta e seria prejudicar a saúde. A importância era essa? Ou a importância era pagar menos, já que coloco um imposto, coloco um valor sobre essa carne, aí eu aceito receber essa carne. Me paga um imposto sobre essa carne que eu aceito recebê-la. Então, assim, a importância, a devida importância a essa carne que entrou nos Estados Unidos nesse período, tá? Nesse lote de carne, era a saúde das pessoas ou o valor comercial dessa carne? Entenderam? Então, gente, negociação comercial envolvendo agricultura e pecuária tem dessas coisas, tá? Nem sempre é a saúde que está em primeiro lugar e nem sempre é o lucro que está em primeiro lugar. Outra coisa que eu quero citar sobre a carne brasileira, a exportação, é que a China, de uns 10 meses para cá, a China passou a comprar muita carne do Brasil, muita. Então, o produtor aqui dentro do Brasil não teve um estoque tão grande para atender a demanda, para atender as pessoas daqui do Brasil. Então, vocês se lembram o que aconteceu com o preço da carne há poucos meses atrás? Subiu, foi lá para cima. A carne ficou cara. O quilo de carne que antes custava, um quilo da carne que antes custava R$21, R$26, passou a custar R$41, R$44. Ou seja, o produtor brasileiro, ficando sem estoque para atender a demanda interna, decidiu aumentar o preço. Assim, o consumidor se controlaria, tá? Iria se controlar nas suas compras e, chegado um momento, as coisas iriam se alinhar, né? Acontece que para ter um gado para abate, demora meses, até anos, do bezerro nascido até a sua maturação completa, vamos dizer assim, para ser comercializado, né? Então, tem essas duas coisas aqui no Brasil, tá? Quando vamos exportar a carne, se faltar para o mercado interno, aumenta o preço. Se o país estrangeiro decidir que a carne não está boa, coloca imposto e o produtor brasileiro paga, tá? Sobre agricultura, voltando a falar da agricultura, estávamos aqui ainda sobre pequenas, médias e grandes propriedades e pecuária, e dei um exemplo da agricultura familiar, tá? Sobre a agricultura, vamos lá. O sistema que o Brasil adota, desde a época de Brasil Colônia, é o sistema de plantation. É o que? Isso é plantação, sistema de plantação, tá? Isso é um marco da história do Brasil, né? No Nordeste, a produção de cana-de-açúcar, e vamos falar disso agora, cana-de-açúcar, tá? É considerado um marco histórico, né? Os engenhos de açúcar que eram trabalhados, eram produzidos lá pelos africanos escravizados, se tornou referência mundial. Vários países buscaram, tá? As tecnologias que o Brasil foi desenvolvendo na produção da cana-de-açúcar. Por quê? A cana-de-açúcar, ela é muito importante, que dá para se produzir bebida alcoólica, cachaça, dá para se produzir álcool e etanol. O etanol, combustível para carro e motos também. Tem motos hoje em dia que já tem combustível
álcool, né? A etanol. Isso é muito importante, por quê? Levou a produção, levou o modo de plantio e produção de cana-de-açúcar para todo o Brasil. Imaginem, no Nordeste brasileiro nasceu a plantação de cana-de-açúcar. Beleza, sabemos disso. Básico de aulas de história, geografia, né? Agora, imaginem, um estado do Rio Grande do Sul, as pessoas precisando comprar cana-de-açúcar ou o etanol já pronto para ser consumido no posto de gasolina, porém, essa cana-de-açúcar sendo plantada, produzida apenas na região nordeste do Brasil. Quanto de caro que ficaria sair da região nordeste, que é lá em cima, no mapa brasileiro, lá em cima, e vir aqui para baixo, região sul, sudeste, o transporte para isso, como que isso iria se tornar caro? Então, cada estado procurou tecnologia para plantar a cana-de-açúcar, assim poder produzir o etanol, atender o mercado interno. Até porque, gente, eu já falei em alguns outros vídeos que eu postei na internet, no YouTube e outro canal também, no Facebook, que cada estado cobra um imposto chamado ICMS. Se um produto, uma mercadoria, atravessa a fronteira interestadual, paga ICMS. Então, um combustível aqui do Rio de Janeiro, que não é o que eu coloco no meu carro, gasolina, álcool, diesel, tanto faz, o combustível que eu utilizo aqui, se esse combustível vem de outro estado, com certeza ele está caro aqui no Rio de Janeiro por causa do ICMS e de outras coisas. Mas só porque atravessou a fronteira, tá, do estado, Rio de Janeiro com outro estado, pagou esse imposto. Não é porque o produto é melhor que ficou mais caro. Não é porque o produto vai ser duradouro, tá, que vai ser mais caro. É simplesmente porque atravessou a fronteira, só por isso. Absurdo, né? Outro item que eu quero falar com vocês, gente, laranja. Por que é muito importante nós brasileiros, a gente ter um entendimento melhor sobre a laranja? Porque a laranja, ela sendo produzida pelo médio empreendedor, no sentido da média propriedade, ele consegue não somente exportar entre estados, mas também para outros países. Os Estados Unidos se tornou um grande consumidor de suco de laranja e nós brasileiros vendemos suco de laranja, tá? Já de preparo pronto, ou seja, já embalado na garrafa, o que torna o poder de venda muito maior, muito mais atrativo. O comerciante americano ou europeu, ele já recebe o suco da laranja pronto, tá? Então, questão de logística é só se adequar à refrigeração, tá? A temperatura do armazenamento do suco da laranja que vai daqui para lá no container, no navio, é só essa adequação que necessita. Fora isso, é tudo facilitado. Já está para pronto uso, para uso pronto. E isso traz riqueza para o país, né? Isso gera emprego aqui dentro do país. Vou falar também com vocês sobre milho. Galera, o Brasil é um grande produtor de milho. Milho mesmo, esse que a gente come do cara que está na calçada com aquele carrinho, ou na praia que o cara passa também, o homem ou a mulher, né, passa empurrando o carrinho vendendo milho, tá? O milho enlatado em conserva, tá? O milho é muito consumido no Brasil todo. E outra, o milho ele serve para fazer a farinha. Aí da farinha você faz bolo, faz pão, faz um montão de coisa, dá para se produzir muita coisa através do milho, inclusive ração animal. Grande parte das rações dos animais no Brasil é produzida através do milho. Então, ou seja, uma ração bovina, uma ração para um frango, é produzido
dentre vários ingredientes, vários produtos, tá? Várias matérias-primas, o milho é uma das principais fontes, tá? De matéria-prima para se produzir ração animal. E isso é muito importante. Último item que eu quero citar para vocês: café. Gente, café é Brasil. O café tem a cara do Brasil. Eu não gostava de café, mas hoje em dia, todo dia eu bebo café. Passei a gostar do café. Café que a gente compra já no supermercado, aquela embalagem. Não vou falar aqui nome de empresas, porque não estão patrocinando o vídeo, né? Apesar de eu estar fazendo aqui uma propaganda do banco, da telefonia, da marca aqui, da camisa. Eu escolhi essa camisa porque é Brasil e eu sou brasileiro, gosto muito do meu país, então escolhi essa camisa. Mas assim, aquele café que a gente compra lá no supermercado, ele já está torrado, ele já está moído, ele já está processado industrialmente. Se você algum dia tiver a oportunidade de visitar uma fazenda de café, quem mora em fazenda de café, que tem cafezal, que produz café, sabe do que eu estou falando. Eu já tive a oportunidade uma vez, alguns anos atrás, de beber café, tá? Feito, óbvio, né, do café, mas de uma forma não processada industrialmente, tá? Uma pessoa que viajou, trouxe e a gente pôde ali naquele momento fazer aquele café, né? Muito saboroso, muito mais gostoso. Então o café, a gente tem a cara do Brasil. Café vem desde a época Brasil Império. Dom Pedro II já sabia dessa riqueza que o café podia produzir, tá? E de trazer essa riqueza para o país. O Rio de Janeiro foi obrigado no século XIX a desmatar muita área verde para se plantar café, porque o café tinha um problema que hoje em dia, através de tecnologias, né, através de investimento, de tratamento de solo, de adubação, né, não agredindo muito o terreno que é plantado o café, tá, já consegue na mesma fazenda, na mesma área, produzir café de forma contínua. Mas antes, na época lá de século XVIII, gente, você plantava café numa grande extensão de terra. Depois de um tempo, aquela terra não era mais, aquele solo não estava mais tão bom para poder produzir o café. Então era necessário ir para o terreno do lado, para o território do lado, para a região vizinha. Isso fez com que o Brasil desmatasse muita parte da sua área verde. Felizmente, a partir do final da segunda metade do século XVIII, início do século XIX, alguns ambientalistas conseguiram conscientizar algumas pessoas a fazerem investimentos em replantio. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma região, tá? Aqui na capital mesmo. Vou citar exemplo do Alto da Boa Vista, por exemplo, até lá próximo ao Maciço da Tijuca, se aproximando aqui da área aqui, região Barra da Tijuca, São Conrado, toda aquela área verde ali foi reflorestada, foi replantada. Todas aquelas árvores ali são árvores jovens, tá? Por quê? Foi necessário desmatar boa parte, quase que toda parte daquela vegetação para se produzir. Senão, não haveria como o Brasil se tornar essa potência mundial no café. Sobre plantação, agricultura, tá? Vegetação, agricultura familiar, médias propriedades, grandes propriedades, pequenas propriedades. Para finalizar o vídeo, eu vou falar agora um tema muito importante, tá? Como que são contratados os trabalhadores para atuar nessas fazendas? A maneira mais
comum é o trabalhador assalariado temporário. O que é o trabalhador assalariado temporário, galera? É aquela pessoa que vai trabalhar apenas na época da colheita, na época do plantio, tá? Na época da semeadura, na época de semear o solo. Não tem muitos trabalhadores na fazenda, tá? No sítio, na roça, como você queira chamar. Mas na hora da colheita, para ser uma colheita rápida, produtiva, onde o produtor, né, o fazendeiro, consiga pegar aquela produção e direcionar para venda, para comercialização o mais rápido possível, para escoar o seu produto o mais rápido possível, ele contrata trabalhadores, né, de forma maciça, de forma extensiva. O que acontece é que esses trabalhadores eles não têm emprego fixo, é somente nesse momento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou dono de uma fazenda e eu planto o milho, né? Então, chegou a hora da colheita, eu chamo para trabalhar na minha fazenda 40 trabalhadores, tá? 40 pessoas, homem ou mulher, tanto faz. E eu vou pagar R$2.000 para cada um no período da colheita. E a colheita tem que durar 3 semanas, um mês, no máximo, né? Então é isso. Depois da colheita, eu dispenso todos os trabalhadores, pago o valor combinado e dispenso todos os trabalhadores. Isso faz com que as pessoas que moram na roça, no campo, nunca consigam, tá? Eles nunca estão conseguindo estabilidade, porque é sempre tudo muito incerto. Se houver uma enchente na fazenda, se houver uma praga, né, na fazenda que matou a plantação e a colheita foi interrompida, a colheita foi comprometida, isso já traz um grande problema, porque o produtor ele não vai ter lucros para poder investir numa próxima plantação, talvez. E o trabalhador que às vezes fica o ano todo, fica o semestre todo aguardando aquele período de colheita na fazenda do vizinho, do patrão, do vizinho, daquela pessoa que está sempre te empregando, né, teoricamente seu patrão, não vai ter essa colheita porque alguma coisa aconteceu. Então isso é muito incerto. Os trabalhadores eles não conseguem estabilidade. É muito difícil a vida de quem mora no campo. Do grande proprietário de terra, para este, a vida não é tão dura não, porque ele tem benefícios industriais, tá? Benefícios do governo, e ele consegue um empréstimo, um crédito num banco, onde ele consegue aí movimentar o seu negócio, o seu empreendimento, a sua fazenda. Mesmo que ele tome prejuízo naquele semestre, naquele ano, ele vai conseguir no ano seguinte recompor aquilo que ele perdeu. A pessoa da média propriedade, dependendo do negócio que ela tenha, ela perde tudo, vende a fazenda, tá? Porque não consegue reinvestir. E a pessoa da pequena propriedade ou do quadro ali de agricultura familiar, essa pessoa, se tiver um prejuízo, tá? Se tiver algo que atrapalhe na boa colheita daquilo que ele plantou, muito provavelmente essas pessoas morrem até de fome, tá? Não conseguem se recuperar da fome, da miséria. Bom, gente, o vídeo que eu quero apresentar para vocês hoje é esse, sem corte, sem edição, direto, tá? Com coçada de testa, com mão passada no cabelo e desse jeito, bem natural, bem simples também,
com uma linguagem que dá fácil entendimento, tá bom? Eu sou o professor Márcio de Gouveia, para quem não me conhece. Esse vídeo aqui vai estar no YouTube, no meu canal. Se você gostou, se você curtiu, tá, o conteúdo desse vídeo, 30 minutinhos apenas, curte, compartilha, pode deixar o seu comentário. Se quiser fazer alguma crítica também, sem xingamentos, porque não tem necessidade, né, gente? Deixa lá a sua crítica. A crítica é muito importante porque a gente sempre aprende, sempre evolui com as críticas, tá bom? Forte abraço em todos. Eu vou produzir mais vídeos, assim como esse, sem corte, sem edição. Já tem alguns nesse canal, tá? Sem corte, sem edição, diretão. Galera, forte abraço, fiquem com Deus, um beijo em todos, tchau, tchau.